Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Eu queria estar aqui falando da Bíblia com vocês nessa manhã e estou aqui no livro de 1 Samuel e está querendo ler um versículo por dia, todos os dias ou uma vez por semana, a gente deixar um capítulo da Bíblia aqui para a gente estar falando de Bíblia, né? O tempo passa muito rápido e a gente tem que se habituar a estar se renovando na palavra, né? Louvado seja Deus. Então, 1 Samuel, nós vamos estar falando da Bíblia aqui. Quem foi Samuel? Aí a Bíblia vai falar quem escreveu o livro de Samuel. É bem provável que o autor, apesar de não ser identificado, tenha compilado este livro dos escribas de Samuel e dos profetas Natã e Gade. Quem era o público-alvo? Esse livro foi qual o público-alvo? Para quem que realmente eles queriam alcançar com este livro? O povo de Israel e de Judá no período entre o fim do reinado de Salomão e a queda do reino do norte para a Síria em 722 a.C. Quando o livro de Samuel foi escrito? Entre 930 e 722 a.C. Qual é a temática? Qual é o tema que aborda o livro de Samuel? A soberania de Deus sobre a nação e os indivíduos. Porque as mulheres devem ler o livro de 1 Samuel. Por que nós, mulheres ou homens, devemos ler? A justa posição da vida de Davi e de Saul fornece um retrato claro da diferença entre o amor a Deus e o amor por si mesmo. Enquanto Davi era um homem segundo o coração de Deus, 13 e 14 vai falar. Saul era um homem segundo o seu próprio coração, preferindo obedecer segundo a própria sua conveniência. Ao longo da vida desses dois reis, as mulheres podem também aprender princípios práticos e pungentes a partir da vida de duas heroínas dessa Bíblia, né, deste livro, que é a Ana e a Abigail, capítulo 1, 2, 25. Como que a gente vai ler o livro de Samuel? O livro de Samuel, com exceção do hino poético no capítulo 2, porque Ana vai deixar um hino poético aqui no capítulo 2, logo que ela recebe, né, a resposta de Deus, ela vai cantar um louvor a Deus. Que é ela narra, né? Aleluias. Ela narra ali com o relato dos eventos da história de Israel, em especial o início da monarquia. Então, agora esse livro vai relatar uma coisa importante da época do povo de Israel. Ele vai relatar sobre a monarquia, né? Não tinha reis, né? Então, naquela época, o povo pede um rei. Nós vamos estar aprendendo aqui neste livro, que nós vamos estar aqui aprendendo e lendo o livro de 1 Samuel. Então, nós aprendemos aqui que quem escreveu o livro de 1 Samuel provavelmente foi o próprio Samuel, de acordo com os escribas, porque tinham, né, aquelas pessoas que faziam as escritas dos acontecimentos da época. Então, vamos lá. Então, vamos lá. No primeiro capítulo, vai nos contar uma história muito importante. Né? Então, vamos ler sobre a história de Eucana e suas mulheres. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Teu, filho de Zufi e Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina. Penina tinha 2 filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano, e adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofne, Finéias,
os 2 filhos de Eli. Ponto. Então nós aprendemos aqui de uma narrativa, de um contexto que estava acontecendo ali no meio daquele sacerdote, dos filhos do sacerdote, vai se criar uma história de uma família meio complicada, que um homem que tinha duas mulheres. E a Bíblia vai falar que uma tinha filhas e outras não tinha. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções de sacrifícios a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, portanto ele a amava. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E sua competidora excessivamente irritava para embravecer, portanto o Senhor lhe tinha encerrado a madre. E assim que o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que chora? E por que não come? E por que está mal o teu coração? Não te sou melhor do que 10 filhos? Versículo 9. Então Ana se levantou depois de comer e beber em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, porém, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Portanto, Ana no seu coração falava, e só se movimentava os seus lábios. Porém, não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve como embriagada. E disse Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o vinho? Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém, tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. Não tenhas a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, o teu Deus de Israel te conceda a tua competição que lhe pediste. E disse ela: Achei a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e semblante já não era mais triste. E levantaram de madrugada e adoraram o Senhor, e voltaram que vieram para a sua casa de Ramá. Eucana conheceu a sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque se dizia: O tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem Eucana e com toda a sua casa para sacrificar ao Senhor anual e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse ao seu marido: Quando o menino for desmamado, então o levarei, para que se apareça perante o Senhor e ali fique para sempre. Aleluias. E Eucana, seu marido, lhe disse: Faz o que bem te aparecer aos teus olhos, fica até o desmamares. Então somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite ao seu filho, até que o desmamou.
E havendo desmamado, levou consigo 3 bezerros. E ela, um efa de farinha, e um odre de vinho, e a trouxe à casa do Senhor em Siló. E era um menino ainda muito criança. E degolaram o bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. Eli era o sacerdote. E disse ela: Ah, meu senhor, viva a tua alma, meu senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Porque por este menino orava eu. E o Senhor concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Pelo que também o Senhor, eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali o Senhor. Essa história está no primeiro livro de Samuel, no primeiro capítulo, e nós vamos no próximo vídeo ler o segundo capítulo dessa história linda e vamos ver o que aconteceu com Samuel, com sua mãe e com todo aquele povo de Israel. Aqui começa a história de um homem de Deus. Peça para Deus aquilo que vai alegrar também não só o seu coração, mas também o coração de Deus. Ana pediu um filho e Deus tinha muito mais para entregar para ela. Então vamos aprender com Ana neste capítulo, nessa maratona de ler o livro de Samuel. O que é o pedido de uma mulher sincera diante do nosso Deus. Então vamos aprender agora com Ana o que é orar e cumprir as suas obrigações que ela pediu, prometeu e cumpriu. E que nós vamos também pedir e Deus vai se lembrar de nós e vai nos entregar aquilo que nós pedimos, mas que nós venhamos pedir algo que também venha alegrar o coração de Deus, algo que venha dar fruto na presença de Deus, algo que venha frutificar dentro da casa de Deus. Que seus pedidos venham ser pedidos que venham alegrar o nosso Deus, para que venhamos apresentar nossos sacrifícios a Deus, verdadeiramente agradecendo ao nosso Deus por tudo, sermos gratos com nossas bênçãos recebidas. Apresentamos a Deus as nossas mãos para que nós venhamos frutificar na presença do nosso Deus, que nós venhamos entregar o melhor para Deus, as primícias para Deus, para que Ele venha também estar alegre com Deus. Eu creio que Ana agora estava radiante, mas também estava com um dever de devolver aquilo para Deus. Então nós temos que devolver para Deus a nossa gratidão. Então vamos ficando por aqui e nós vamos se alegrar muito nos próximos capítulos. Vamos descobrir o que aconteceu com Samuel, agora que Ana deixou ele lá dentro daquele templo. Nós vamos ver o que aconteceu com aquela criança que ainda era bebê. Deus tinha um projeto naquela criança, naquela família, que hoje chegaria até nós. Que Deus abençoe a sua vida. Que você gostou desse vídeo, se inscreva. Meu nome é Cláudia, missionária Cláudia, e estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, minha irmã. Que Deus alegre e te conceda os teus pedidos, em nome do Senhor Jesus.